Deus. Igreja abençoada do Senhor, hoje nós temos uma mensagem que vai lhe ajudar a decidir sua vida. O ser humano precisa saber decidir a vida, e se não souber decidir, vai atrasar os projetos na sua vida. Primeiro passo para você decidir a sua vida é não aceitar essa situação que você está a viver. Você está vivendo uma situação de humilhação, de injustiça, perdas econômicas, dificuldade social. Você tem que parar para analisar, ver o que está acontecendo ao seu redor, ver quem são as pessoas que estão te pondo para baixo, as coisas que estão atrapalhando a tua vida, e você vai ter que tomar uma decisão. Cortar situações para que isso não paralise a sua caminhada. Diga glória a Deus. Repita comigo: eu quero avançar na minha vida. E para isso acontecer, você vai precisar de Deus. Quem aqui tem planta dentro de casa? Quem tem planta aqui? Você sabe que você deve normalmente regar a sua plantinha. Algumas não precisam de água. Cacto, por exemplo, não precisa de muita água. Mas tem determinadas plantas que, se não colocar água, ela vai secar e vai perecer. Então, volta e meia, você vai ali e coloca um pouco d'água. Por que você faz isso? Porque você quer o mal ou o bem daquela planta? Você quer o bem dela, não é? O que a planta dá para você em termos de conquista? Não te dá nada. Só te dá a beleza e a companhia. Mas a planta não faz nada por você. Sabe por que ela não faz nada por você? Porque ela depende de você. Se você não fizer nada por ela, ela vai murchar. Mas se você colocar a água e cuidar dela, ela vai crescer, vai florir e vai dar sempre frutos, vai estar sempre bonita. Essa planta que eu estou me referindo é a sua vida. Você tem que dar água para a sua vida. A água está aqui, ó. É a palavra de Deus. Se você só der para a sua vida pensamento negativo, nervosismo, reclamações, a vida vai secar. Vai secar e aí já era. Mas se você der para a sua vida tranquilidade, palavra de Deus, orações, confiança, louvores, perseverança, tua vida não vai secar, ela vai crescer e vai florir para a glória de Deus. Diga assim seja. E eu pergunto: o que você tem dado para a sua planta, que é a sua vida? Repita comigo: a minha vida representa a planta que eu devo cuidar. Você tem que cuidar dessa planta. Se você não cuidar da sua planta, da sua vida, Satanás vai usar pessoas para jogar a sua vida lá para o chão. Vai usar pessoas para te pôr para baixo, para você se sentir sem valor, se sentir um homem sem valor, uma mulher sem valor. Mas tu tem valor, só que tu não descobriu ainda. Não descobriu porque não busca na fonte, que é a palavra. A palavra de Deus valoriza você. E eu vou mostrar na Bíblia um exemplo de uma pessoa que estava sem regar a sua própria planta, a sua própria vida. E por causa disso, a vida dela atrasou. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia. Então olha para mim, Jesus estava na Judeia e decidiu ir para Galileia. Houve aí uma decisão. O próprio Jesus tinha momentos na vida dele que ele tinha que decidir.
Quando ele percebeu que na Judéia já não estava como ele queria, então ele foi para Galiléia, ele foi para outro lugar. E assim deve ser na sua vida. Vê que algo não está bom, você tem que eliminar rápido. Se você ficar, como é que se diz, criando o mal para si, o mal vai ficar forte, vai crescer e vai derrubar a pessoa. Mas se cortar pela raiz, quem vai crescer é você. Quem vai ficar forte é você. E aí o mal não vai poder fazer nada contra ti. Daí a razão da gente falar: busque Deus, confia na palavra de Deus, use a palavra de Deus para guiar a tua vida. Eu já falei uma vez que a palavra de Deus é como uma bússola de um navegante. Em formas tecnológicas, é como o GPS hoje em dia. Tem que ter o GPS para ir a certos lugares. Assim a palavra de Deus, temos que ter ela, para saber o que vamos decidir para o nosso presente, preparando para o nosso futuro. Todo mundo diz, né? O futuro pertence a Deus. Sim, o meu futuro pertence a Deus, mas se eu não ter cuidado no presente, o meu futuro não vai ser bom. O meu futuro pertence a Deus, mas eu tenho que viver o presente obedecendo o meu Deus. Diga assim seja. Continuando para você entender, o versículo 4: e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Estava ali a fonte de quem? De Jacó. Cansado da viagem, Jesus estava o quê? Cansado. Olha para mim, igreja, a nossa vida é uma viagem, e tem hora que a gente fica cansado também. Quem concorda com o pastor? Tem hora que dá uma canseira, é problema para aqui, é situação ali, é injustiça ali, é humilhação aqui, é não sei o que ali, cansa. Até Jesus cansou. Está escrito que ele estava cansado da viagem. Continuando aqui, ó, versículos 6: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio quem? Uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar o quê? Alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Havia uma briga entre esses dois grupos. Judeus não se davam bem com os samaritanos. Às vezes você também não se dá bem com certas pessoas, e pessoas não se dão bem com você. Mas Jesus não julgou ela por isso, porque até Jesus queria dar-se bem com todo mundo, e os fariseus não se davam bem com Jesus. Quem percebe o pastor? Com certeza todo mundo aqui já falou alguma vez na vida: nem Jesus agradou a todos, não sou eu que vou agradar. Então Jesus não julgou ela por isso, porque Jesus não foi ali para brigar sobre inimizade, ele foi ali para salvar a vida dela. Jesus lhe trouxe aqui, foi para salvar a tua vida também, foi para te dar uma direção, para você ser uma pessoa abençoada. Diga glória a Deus. Continuando aqui, ó, versículo 10: replicou-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Ela olhou para Jesus, achando que Jesus era mais um homem qualquer. Foi quando Cristo, muito sério, falou para ela: olha, se você soubesse quem eu sou, você não ia me tratar dessa maneira. Você ia pedir algo para mim, eu te daria algo muito valioso. Aquela mulher já ficou surpresa, porque nenhum homem nunca tinha falado aquelas palavras tão boas para ela.
Nenhum homem tinha tratado ela tão bem como Jesus estava tratando ela. Você sabia que Jesus é um cavalheiro e ele trata bem vocês? Jesus não te ofende. Jesus diz verdades para te corrigir, mas para te salvar, mas não te ofende. Dizer verdade não ofende ninguém. Então Jesus foi bem claro para ela: se você me conhecesse realmente, você não imagina o que eu posso fazer na sua vida. Em outras palavras, continuando, versículo 11: respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água o quê? Viva. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Continuando: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diga glória a Deus. Jesus falou para ela: ó, minha filha, você bebe essa água da fonte, volta a ter sede. Mas se beber a água que eu vou lhe dar, que no caso é o Espírito Santo de Deus, você nunca mais vai ter sede. Traduzindo para você perceber, Jesus quis dizer: enquanto você ficar bebendo a água desse mundo, tomando decisões erradas, andando com quem não deve andar, você nunca vai se completar, vai ficar sempre vazia. Você nunca vai ficar realizada enquanto você viver atrás desse mundo. Mas se você se converter a mim, deixar o que é errado e viver em santidade comigo e receber o Espírito Santo, nunca mais você vai precisar se humilhar para esse mundo, porque o que eu vou lhe dar vai lhe preencher, vai lhe restaurar, vai estabelecer a minha presença na sua vida. E é isso que Jesus quer das senhoras e dos senhores, que você se estabeleça na presença de Deus. Jesus não quer você se balançando entre dois pensamentos. Ele quer você decidida a vencer. Quem aqui de coração está decidido ou decidida para vencer? Faz assim. Então você vai beber dessa água, a água da vida que representa o Espírito Santo de Deus. Amém? Continuando, disse a mulher, versículo 15: disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha para mim, ela não tinha ainda entendido a palavra. Ela achou que podia beber a água e nunca mais voltava a beber água. Ela não tinha ainda percebido. Por quê? Porque a vida dela, infelizmente, estava ainda nas garras de Satanás. E quando a pessoa ainda dá brechas para o inimigo, ela ouve a palavra, mas a palavra não brota dentro dela. Porque dentro dela tem a unha de Satanás. E quando houver a unha de Satanás, a palavra entra, mas depois sai. Mas quando o mal sair de vez, a palavra entra, fica, liberta, transforma e restaura a vida da pessoa. Diga glória a Deus. Então olha para mim, igreja. O que está faltando para o Espírito Santo realmente envolver a tua vida? O que tu tem que mudar? Não precisa me dizer não. Porque quem vai mudar você não é o pastor. Quem vai mudar você é Jesus. Como essa mulher aqui. Ela estava conversando com Jesus. Ela não estava conversando com o discípulo, nem com o parente, nem com o vizinho, com ninguém. Ela estava diante de Jesus. E você está diante de Jesus. Eu também estou diante de Jesus. Quem vai mudar você é Jesus. Repita comigo: quem vai mudar meu coração, meu pensamento e toda a minha vida é Jesus.
Continuando para você entender. Versículo 16. Vamos ler o 15 novamente. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Misericórdia. Jesus falou: vai lá chamar teu marido. Não, eu não tenho. Jesus: é verdade, você já teve 5. E o 6º não é teu marido, é de outra pessoa. Ou seja, ela não estava ainda realizada na vida amorosa, porque ela estava ainda sem a água dentro dela. Ela tentava um, não dava certo, tentava outro, não dava certo, tentava outro, não dava certo, tentou 5 aqui, e o 6º não era dela. Então ela precisava realmente de uma libertação. Mas Jesus não julgou ela. Pelo contrário, naquele dia, Jesus libertou ela. Ela precisava da palavra de Deus para decidir a vida dela. Jesus quis dizer: olha, enquanto você não beber da água que eu lhe der, você vai bater a cabeça com esse, com aquele, e não vai chegar onde você quer chegar. E isso não é só para a vida amorosa, não. Em todas as áreas da nossa vida, se a pessoa não souber o que quer, ela vai ficar batendo cabeça. É melhor a pessoa ter um projeto e se concentrar naquilo, do que ficar tentando vários e não concluir nenhum. Quem percebe o pastor? Então, a partir de hoje, senhoras e senhores, concentra-te no que tu quer na tua vida. Os anos estão a passar, a idade está a aumentar, e eu pergunto para a senhora e para o senhor: até quando você vai aceitar essa situação de continuar sendo humilhada, de continuar sendo humilhado, de continuar sendo pisado ou pisada? Quando ela teve o encontro com Jesus, a vida dela mudou. Para concluir, diz aqui o versículo 19: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de quem? Vem dos judeus. Diz aqui o versículo 29. O versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela, naquele dia, libertou-se, teve um encontro com Deus, e ela chamou as pessoas da cidade para também terem um encontro com Jesus. E isso é o que Deus vai fazer a partir de hoje na tua vida. Ele vai mudar a sua vida. Quando você estiver diferente, você vai falar de Jesus para outras pessoas. Elas virão também e serão alcançadas como você foi alcançado. Foi alcançado. Diga glória a Deus. Essa mulher conseguiu aprender a decidir a vida dela. Observe que ela não rejeitou Jesus. Quando Jesus conversou com ela, ela abriu-lhe o coração e até falou: vejo que o Senhor é um profeta, é um homem de Deus. O Senhor me ajudou, em outras palavras. E Jesus salvou aquela mulher. Jesus quer fazer o mesmo com você. Ele quer ajudar você naquilo que ninguém mais pode fazer, mas Ele tudo pode. Diga glória a Deus.
Amém, igreja? Preste atenção numa coisa. A palavra do Senhor diz que os homens de Deus, eles estavam indo pregar o evangelho quando uma jovem, todo dia, ela era usada pelo mal para tentar atrapalhar o serviço daqueles homens de Deus. Hoje em dia isso ainda acontece. O mal usa pessoas para tentar atrapalhar a pregação do evangelho. E isso está na Bíblia. E nós vamos agora meditar na palavra para você entender. Diga glória a Deus. Diz assim, Atos 16, versículo 16. A cura de uma jovem adivinhadora é o título. Diz assim o versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, lugar de quê? De oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito, o quê? Adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, olha para mim, essa jovem, ela adivinhava as coisas, e tinham homens que ganhavam dinheiro através delas. As pessoas eram levadas até ela e ela adivinhava o futuro, adivinhava as coisas, e os homens ganhavam dinheiro em cima dessa coisa que ela tinha. Na altura achavam que era um dom, mas não é dom não, era um demônio que usava ela para tentar enganar as pessoas. A Bíblia diz no livro de Timóteo que no fim dos tempos alguns iriam se desviar da fé para dar ouvidos a espíritos enganadores, pessoas que dizem que vai ler a mão, que vai colocar uma carta e vai ver o futuro. Isso tudo aí é história, tudo isso aí é ilusão. Essa coisa de carta é um esquema que Satanás montou, e tem muita gente colocando cartas, dizendo que vai ver a vida da pessoa. Para você entender melhor, essa coisa de carta é algo até gozado no bom sentido, porque nas cartas tem desenhos de figuras, tem desenhos de guerreiro, tem desenho de uma lua, e quando a pessoa põe ali a carta, ela escolhe, manda a pessoa escolhe aleatoriamente a carta, aí se calhar uma figura de um guerreiro, aí a pessoa diz, olha, para você lutar pela vida. Se aparecer uma foto de uma paisagem, olha, você vai ter uma viagem para um lugar bonito. Ou seja, é um esquema bem montado e só cai quem não conhece a palavra de Deus. Então, se alguém convidar você ou alguém da tua família, fale para a pessoa não aceitar. Se a pessoa quer guiar a vida dela, ela tem que guiar com a palavra de Deus. Repita comigo, a minha vida é orientada pela palavra de Deus. E eu vou provar para você que isso é um demônio. Cartas, lemão, adivinhação, tudo isso é demônio. Não é da palavra de Deus. Observe que os homens de Deus iam pregar, iam para um lugar de oração, e aquela jovem, possessa de um espírito, ela ia de encontro a eles. Olha o que diz mais, o versículo 17: seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Então olha para mim, ela falou isso para tentar enganar as pessoas, para dizer que elas estavam adivinhando, mas não, aqueles homens da cidade, eles não queriam o evangelho naquela cidade. O que eles queriam era dominar através da adivinhação. E os homens de Deus naquele lugar estavam atrapalhando o lucro daqueles homens. Quem percebe o pastor? E então ela começou a gritar, olha, aqueles homens ali, são homens de Deus.
olha, eles pregam a salvação, mas ela falava isso para que houvesse um problema e os homens de Deus fossem expulsos da cidade. Mas não para por aí, continuando, diz aqui, o versículo 18: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo estava como? Não ouvi. Indignado, já estava chateado. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse a quem? Ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Está vendo, igreja? Eu não falei para você no início que é para você confiar em Deus e não aceitar o problema? Foi o que o Paulo mostrou aqui. Ele confiava em Deus e não aceitou que aquela jovem ficasse falando deles. Na verdade, não era ela, era um demônio. Observe na Bíblia que está escrito que Paulo não falou para a jovem, falou para o diabo que usava ela. Vamos ler para você entender. O versículo 18: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo disse ao Espírito. Quem percebe o pastor? Ou seja, você deve aprender a falar com Deus, a falar para si e a repreender Satanás. Porque Satanás usa pessoas. Você vê a pessoa, mas pela boca dela está um espírito, usando para te ferir, para te ofender. Quem compreende? Aí, por causa disso, olha o que aconteceu. O versículo 19: vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa o quê? Olha só, quem perturbava a cidade era o diabo, usando aquela jovem. Mas aqui já disseram que eram os homens de Deus. O diabo não gostava, e o diabo hoje não gosta que os homens de Deus falem de Deus, que você fale de Deus. Pode analisar. Quando o inimigo quer te atingir, quando alguém aí fora quer te machucar, a pessoa fala logo da igreja e da sua fé. Do que adianta você estar ali na igreja e você é assim e assado? Na hora o diabo acusa. Está vendo aí? Quem percebe o pastor? Por que ele faz isso? Porque o inimigo não quer que você ande na fé, mas você vai andar na fé e Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus, diga glória a Deus. Por isso que nós devemos ter a consciência tranquila. Não faço mal a ninguém, estou seguindo minha fé, e os incomodados que se convertam, em nome de Jesus. Amém? Aí diz aqui mais, o versículo 21, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Olha para mim, igreja, qual foi o mal que Paulo e Silas fizeram? Nenhum. Só expulsaram um demônio. Por expulsar um demônio, a cidade toda ficou com raiva deles. Às vezes nós, só por pregar o evangelho, as pessoas ficam com raiva, ficam com ódio. Eles até apanharam com vara, tipo um cabo de vassoura, rasgaram a roupa deles no meio da rua, pegaram as varas e bateram em Paulo e Silas, de forma injusta, e não fizeram mal a ninguém. Às vezes você não fala mal a ninguém, não faz mal a ninguém,
e leva varas na vida. As varas vêm em forma de palavras ou até em forma de atitudes também. Todo mundo aqui já levou uma varada de alguém de forma injusta. Sabe por quê? Porque você tem um coração bom. Você não fez mal a ninguém, mas Satanás, com raiva, tentou te atingir. Mas Deus é contigo e te fortalece. Diga glória a Deus. Continuando aqui, o versículo 23. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha só, igreja. Botaram correntes nos pés dos homens de Deus e ligaram as correntes a um tronco bem pesado. Já estavam presos dentro da cela e, além de presos, tinham os pés acorrentados em um tronco. Eles não eram nenhum criminosos, estavam ali para fazer o bem, mas receberam uma injustiça. Mas você agora vai ver a atitude deles. Estavam presos, estavam com os pés acorrentados num tronco, mas estavam na fé. Às vezes a senhora e o senhor está preso ou está presa em uma dificuldade, em uma situação, mas você está firme com Jesus. E se você continuar firme com Jesus, Ele vai trazer a saída e a solução da sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Aí diz aqui, olha o que aconteceu, preste atenção. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas fizeram o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, até me arrepio com essa palavra, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Está vendo, igreja? Deus ficou indignado com aquela injustiça. Quando deu meia-noite, os dois que estavam presos não reclamaram, não disseram onde Deus está. Não, eles estavam orando e cantando louvores, estavam adorando o Senhor. Eu imagino que eles estavam cantando aquele louvor que diz assim, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Eu acredito que eles estavam cantando esse louvor ou um outro louvor, não sei, mas eles estavam adorando. Deus lá do céu, quando viu aquilo, Deus pensou o quê? Vou salvar meus filhos. Fizeram o bem e estão levando algo que não merecem. Vou fazer justiça. E aí tremeu os alicerces da cadeia e todas as portas foram abertas. Não só a deles, de todos que estavam ali. Porque Deus é justiça. Diga glória a Deus. Então, com essa palavra você entende que Deus não falha nos seus propósitos. O propósito que Deus tem para a sua vida é muito grande e Deus vai te abençoar. Para concluir, diz assim, o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, tirar a vida, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, ele pediu o quê? Uma luz. Entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer
para que seja salvo. Olha só, igreja, que palavra forte, hein? O carcereiro até tremia. Por quê? Porque ele viu ali o poder de Deus. Amém? Aí Paulo respondeu, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha só, foram humilhados, perseguidos, apanharam com vara, foram presos, mas no final foram libertos, batizaram almas, fizeram a obra de Deus. Para você entender melhor, ninguém para a obra de Deus. A obra não era de Paulo nem de Silas, a obra é de Deus. Tentaram parar, mas não conseguiram. Tentaram parar você também. Alguém tentou parar você com a tristeza, com a depressão, com o problema. Alguém tentou parar a sua vida através de lutas, mas como Deus é contigo, você seguiu em frente. E você está forte e vai ter grandes vitórias para a glória de Deus. Amém, igreja? Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.